Olá, querido, seja muito bem-vindo à Igreja Batista em São Martim, situada na Rua Pulcro Assunção 840, Recife, Pernambuco. É uma alegria muito grande poder ter o amado e a amada participando de nosso culto. Que Deus possa abençoá-lo e abençoá-lo. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração através da leitura bíblica, através dos louvores e, sobretudo, da mensagem da palavra do Senhor. Deus os abençoe. É um prazer imenso recebê-los. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos cultuar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Minha casa e eu serviremos a Deus, a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus, a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus, a Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. No nosso informativo, queremos lembrar aos irmãos sobre o encontro de casais que será realizado no Viveiro Hotel Fazenda, no município de Moreno, de 16 a 18 de outubro. Os irmãos deverão fazer o pagamento, os irmãos inscritos deverão fazer o pagamento de sua parcela mediante depósito ou transferência para a conta da Igreja Batista em São Martim, no Bradesco, agência 1230, conta 2855, dígito 8. E logo em seguida enviar o comprovante de depósito para os irmãos Edson e Andresa para que o seu pagamento possa ser devidamente computado. Queremos lembrar que a irmã Lúcia divulga uma campanha de doação de produtos como leite, açúcar, feijão, arroz e material de limpeza para o Lar do Ancião e o Lar Bem, o Lar Batista Elizabeth Min. Se você quiser fazer a sua doação desses itens, deverá deixar na igreja de segunda a sábado. Ou, se o irmão optar
poderá também fazer através de depósito bancário na conta da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco, que tem duas contas, tanto na Caixa Econômica Federal, agência 1028, operação 003, conta corrente 759, dígito 5, como também no Bradesco, agência 1055, conta 5743, dígito 6. Então, os irmãos que se sentirem desejosos de fazer parte dessa obra na vida de crianças e na vida de idosos, poderão fazer suas doações tanto em itens como também em dinheiro diretamente na conta bancária da Associação dos Diáconos. E por fim, não menos importante, queremos lembrar os irmãos que devem se inscrever no nosso canal, tanto no Facebook como no YouTube, e também lá no YouTube ativar o sininho de notificações. Assim você será notificado pelo próprio YouTube de todos os vídeos que nós publicamos. Esses vídeos aqui em nosso canal, há vídeos maravilhosos de mensagens, músicas, cantatas, também poderão ser utilizados na evangelização das pessoas. Então não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso canal, tanto no Facebook como no YouTube. Olá, tudo bem? Entendendo que precisamos estudar a Bíblia para conhecermos a Deus e vivermos da maneira que Ele deseja, estamos adequando os nossos estudos para a modalidade online. Então, vamos ficar atentos para acessar, conhecer, curtir e compartilhar. Crianças, tem atividades bíblicas e devocional musical diariamente. Jovens, estudos bíblicos aos sábados a partir das 19 horas. Casais, quinta-feira a partir das 19 horas, estudos que vai abençoar o seu casamento. Então, se você já faz parte desses estudos, compartilha e juntos vamos crescer em conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler agora mais uma pastoral escrita pelo pastor Marlisson Rego, intitulada Entre Perdas e Ganhos. Ela faz parte de mais uma reflexão sobre a quarentena escrita por ele. Neste caso, é a 6ª reflexão. Você ganhou ou perdeu? Desde um simples jogo na infância, sentimos-nos mal com as perdas e às vezes na vida. E na voz da famosa Elis Regina já se ouvia: vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. O refrão resume os versos na forma de provérbios aplicados à vida, que comparado a um jogo, se passa entre perdas e ganhos. Não se trata de aprender a gostar de perder, mas de aprender a seguir em frente, sobretudo em dias de pandemia da Covid-19, doença do vírus corona surgida no final de 2019, onde as perdas são diárias. Em meio à maior crise sanitária da história, as perdas são vistas sob diferentes ângulos. Há do mundo dos negócios, onde as perdas são o que há de pior e cujas causas devem ser sanadas o mais breve possível. B, de empresários e inventores que têm perdido horas de sono em busca do melhor meio de atender as pessoas com algo que elas precisam. C, de médicos, enfermeiros e pesquisadores que têm perdido horas de convívio familiar e de repouso cuidando dos doentes e em busca de uma vacina. D, de músicos e artistas em geral, contribuindo para um quadro de beleza e ordem em meio à atual desordem mundial. Há outras profissões, embora nosso foco seja os 2 modos de se olhar as perdas. O primeiro, o modo pelo qual os heróis são modelos de competição. Segundo, o modo pelo qual os heróis são modelos de compaixão e cooperação. Este modo me lembra os dos cristãos do século I. No século I, Jesus de Nazaré lançou uma questão: que proveito tem o ser humano em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
ou arruinar a sua vida. Marcos 8,36. Uma contracultura em relação à cultura romana competitiva que expandia fronteiras, honrava vencedores e humilhava perdedores. Jesus perguntou pelo sentido de tudo isto, pois o ser humano dotado de alma racional busca um significado das coisas, dos eventos e de sua vida. A alma racional tem fome de significado de vida, de aprender a viver de tal modo que a existência humana tenha importância, melhorando um pouco o mundo em que se vive. Para tanto, Jesus diz aos discípulos que quem quiser ser o primeiro, torne-se o servo de todos. Também em Marcos 10,44. E coloca-se como exemplo ao afirmar que ele não veio para ser servido, mas para servir, doando sua vida em resgate de muitos. Lá em Marcos 10,45. Uma vida dedicada à prática do bem, cooperando para o bem coletivo, não é perda, e sim ganho, de sentido que alimenta e fortalece a alma racional. E a lógica aqui não é a do ganho por competição, e sim por cooperação. 20 séculos depois, penso, como os cristãos sobreviveram a 3 séculos de restrições e perdas econômicas, se não pelos ganhos sociais de um modelo de compaixão e cooperação. No mundo dos negócios, a perda de bens assusta, mas se alguém teme perder, digamos, um vestido, sugiro pensar no ensino de Jesus, que não é mais o corpo, não é o corpo mais do que o vestido, Mateus 5,25. Se um corpo morre, de que lhe serve um vestido? Mas um corpo saudável pode seguir adiante e produzir novos vestidos. Tal lógica segue válida em dias de pandemia, quando máscaras faciais são mais do que vestidos, e em dias de perda, lembro de outra canção. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A água ainda está na fonte. Você ainda tem 2 pés para atravessar a ponte. É de batalhas que a vida é feita. Tente outra vez. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Jesus Cristo veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Somos todos irmãos, pela fé pertencemos a esta doce união. Nadar nas tristezas ou no pranto comum, nas vitórias, na alegria e no amor somos um. Sua família
os pertence à família de Deus. Eu jamais serei órfão, pois sou filho do Rei. Sou por todos aceito neste lar que eu achei. Eu pobre sou rico, tenho força e poder. Agradeço essas bênçãos da família de Deus. Sou feliz, pois pertenço à família de Deus, perdoado e remido. Sou filho seu, por Cristo herdeiro das riquezas dos céus, pois pertenço à família de Deus. Santo e eterno Deus, nós te oramos e nós te agradecemos por a oportunidade de nesta manhã nós cultuarmos o teu nome, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por tantas bênçãos que tu nos tens derramado, Senhor, porque nós sabemos que se as tuas misericórdias não estivessem conosco, nós já estaríamos sendo consumidos, ó Pai. Nós sabemos que é tão difícil este momento, ó Pai. E nós viemos te rogar pelas vidas daqueles que estão sofrendo neste momento de isolamento social, Senhor. Venho te pedir a tua proteção por aqueles que precisam dela, para que possam se proteger, ó Pai, e possam se sentir seguros, ó Pai. Nós te rogamos, Senhor, a tua proteção por aqueles que estão trabalhando, a fim de ajudar toda a nossa comunidade, ó Pai. Que tu derrames sobre eles a tua bênção e a tua proteção, Senhor, para que eles possam trabalhar para todos nós, Senhor. Pai amado, também nós te rogamos por aqueles que estão enfermos. Por qualquer que seja o motivo, Pai, que tu possas restabelecer a saúde conforme o teu querer. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sustento, que apesar dessa dificuldade, Senhor, tu estás conosco. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista em São Martim, pelos novos desafios que nos correm à frente, Senhor. Mas nós temos a certeza que tu estarás na nossa dianteira. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Jogral da família cristã. Um lar sem Cristo é um lugar sem direção. Um lugar sem vida. Um lugar sem a paz que o mundo não pode dar. Não existe um verdadeiro lar sem a presença do Deus Criador. O altar da igreja precisa ser fortalecido pelo altar da família dentro do lar. O pai deve assumir a sua responsabilidade de ser o sacerdote do lar, levando sua esposa e filhos a serem verdadeiros adoradores. Não existe um verdadeiro lar sem a presença do Deus Criador, da igreja e do sacerdote do lar. Precisamos de lares cristãos que pratiquem a Bíblia e não de lares religiosos. Precisamos de lares cheios de luz celeste que irradia Jesus Cristo. Precisamos de lares que busquem a santidade. Precisamos de lares que adorem Jesus Cristo todos os dias. Não existe um verdadeiro lar sem a presença do Deus Criador, da igreja, do sacerdote do lar e de compromisso com a Bíblia. Precisamos de lares que ofereçam um porto seguro aos seus moradores, onde Jesus é o mestre querido, embora invisível, mas sempre presente. Precisamos de lares cristãos onde vemos o Pai sempre de bom humor, dirigindo a mesa da refeição com oração. Um lar cristão onde vemos a esposa e mãe irradiando simpatia e ternura. Um lar cristão onde vemos as crianças com gestos de delicadeza e de respeito aos pais. Não existe um verdadeiro lar sem a presença do Deus Criador, da igreja, do sacerdote do lar
de compromisso com a Bíblia e de gestos de amor. Precisamos de um lar cristão que seja o céu em miniatura. Onde a mãe cumpra sua missão de imprimir nos filhos os impulsos de uma grande e bela personalidade. Onde o pai dá exemplo antes de dizer qualquer palavra ao filho. Onde todos separam um tempo para brincar, dar risadas e se amarem. Onde todos se prostram diante do Criador Deus para o adorar, o amar e se entregar à sua vontade. Não existe um verdadeiro lar sem a presença do Deus Criador, da igreja, do sacerdote do lar, de compromisso com a Bíblia, de gestos de amor e compromisso entre os moradores. Construir um lar nunca foi fácil e nunca será por causa do pecado. Mas quando colocamos Deus acima de todas as decisões, palavras e ações, e quando clamamos a Ele todos os dias, essa missão se torna mais leve e feliz. Pois quando o Criador está no lar e praticamos a Bíblia em ações e palavras, dando o exemplo, temos o compromisso um com o outro e os alicerces para resistir qualquer tempestade. A nossa família é um projeto de Deus. Quero convidar todas as crianças neste momento para aprenderem a nossa música do mês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos prazer
Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Temos um grande desafio pela frente, um sonho que perdura há mais de 50 anos, que é a construção do edifício de multiministérios. É um desafio gigantesco aos nossos olhos, mas nada é impossível para o Senhor. Temos um Deus que caminha ao nosso lado, que nos sustenta, provedor de tudo. E a Bíblia diz que nada é impossível para o Senhor. Talvez para alguns nós possamos enxergar impossibilidades na construção desse prédio, mas para o Senhor não. Deus, nada é impossível para Ele. Nós precisamos ter fé, confiança, contribuirmos, orarmos, termos a nossa participação na edificação desse edifício maravilhoso que vai abençoar não somente a nossa igreja, com salas maravilhosas, salas climatizadas, mas vai abençoar também a comunidade de São Martinho, o nosso bairro. E nós precisamos estar orando sempre, contribuindo com a nossa oferta de construção. Não deixe de participar dessa obra, desse momento maravilhoso, histórico da vida de nossa igreja. Quero convidar você nesse momento a fechar os olhos e orarmos pelo edifício de multiministério. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, nosso Deus, nós te glorificamos, te exaltamos. Tu és o Deus do impossível, Deus. É o Deus, Pai, das impossibilidades. Aquilo que seja difícil para mim, seja difícil para qualquer pessoa, para o Senhor não é. E nós entregamos em tuas mãos a edificação, a construção do edifício de multiministério. Rogamos as tuas bênçãos sobre a empresa que está construindo. Rogamos tuas bênçãos sobre a vida dos irmãos que estão contribuindo. Nós rogamos tuas bênçãos, Deus, sobre esse sonho nosso, para que ele seja uma realidade logo, logo, Deus, para que nós possamos estar usufruindo dessa grande bênção e também podermos abençoar o bairro de São Martinho. Nós oramos e confiamos no Senhor, Criador dos céus e da terra, que esta obra ficará de pé em um breve espaço de tempo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, te damos graça, Pai, por estarmos aqui, Senhor, mesmo fisicamente distantes, Pai, mas em espírito, Senhor, reunidos, prestando um culto ao Teu nome, Deus. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que não somos merecedores da Tua graça, Deus, mas o Senhor nos abençoe e nos protege sempre, Senhor. Continua nos dando livramento, ó Deus, até aqueles mesmo que nós não percebemos, Senhor, mas sabemos que Tu estás conosco. Abençoa, Senhor, os aniversariantes da semana, Pai. Esteja derramando uma vida especial sobre eles, ó Deus, e também pelas suas famílias, ó Pai. Continua também, Senhor, abençoando e protegendo aqueles que fizeram aniversário de casamento, ó Deus. Nós sabemos, Senhor, o quão difícil é, Senhor, nos dias de hoje, Senhor, nós mantermos uma família firme, unida, debaixo da Tua santa proteção, ó Deus, e debaixo, Senhor, da Tua graça, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor também esteja abençoando a vida daqueles, Senhor, que estão trabalhando, Senhor, ali naquela luta diária, Senhor, combatendo esse vírus que vem assolando, Senhor, o mundo, Senhor. Também por aqueles, Senhor, que foram acometidos dessa doença, Pai. Esteja abençoando, Senhor, e curando, Pai. Dê a cura, Senhor. Tu sabes, Senhor, melhor do que ninguém, que Tu és o médico dos médicos, ó Deus. Nós não sabemos a cura ainda, Senhor, exata, mas Tu és o médico dos médicos e Tu sabes, Senhor, que Tu podes curar qualquer um, ó Pai. Continua abençoando, Senhor, protegendo, Senhor, nos livrando de todo o mal, Senhor. Continua nos dando direcionamento, Senhor. Continua também abençoando este culto, Pai. Que tudo que seja dito aqui, Senhor, que seja cantado, que seja pregado, ó Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Tudo isso te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai amado, diante de Ti nós nos encontramos para louvar o Teu nome,
reconhecendo o teu amor e o teu cuidado conosco. Colocamos diante de ti, ó Deus, a tua igreja, a Igreja Batista em São Martim. Te suplicamos pelas famílias, cada um nas suas necessidades. Ó Deus, eu encontro das nossas necessidades, Pai, de saúde, necessidade de paz no coração, necessidade de manter uma comunhão inteira contigo. Abençoa o teu povo para que possa ser usado como instrumento em tuas mãos para anunciar as tuas verdades eternas. Dá que sejamos sal e luz para o mundo, com o nosso viver em comunhão contigo. Pai, rogamos a continuação de tuas bênçãos sobre a tua igreja e sobre os projetos que ela tem a realizar. Se com a construção do edifício para multiministério, que esta obra seja uma obra de fé e de compromisso contigo. Abençoa cada um de nós, dá-nos a tua paz e a tua direção. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos bem sabem que, devido ao isolamento social e impossibilidade de realização de cultos na nossa igreja, os depósitos dos dízimos, ofertas dedicadas para a construção e também de missões deverão ser feitas através de depósito ou transferência para a conta da Igreja Batista em São Martim,
no Banco Bradesco, agência 1230, conta 2855, dígito 8. O irmão, a realizar o seu depósito e a transferência, deverá enviar via WhatsApp o comprovante para a tesoureira Soninha ou para o irmão Iramar, a fim de que sua oferta seja devidamente anotada. Nós agradecemos a todos os irmãos que têm colaborado financeiramente para o sustento da obra do Senhor nesta localidade. Nós sabemos que a Bíblia nos orienta que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E neste momento nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas entregues. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque grande é a tua fidelidade para conosco, Senhor. E tu nunca nos abandona, Pai. E nós te agradecemos pela grande oportunidade que nos dás, Senhor, de contribuir financeiramente para a tua obra, Senhor. Abençoa ricamente cada um dos irmãos que pôde colaborar neste momento, ó Pai. Que as suas vidas sejam sempre firmadas em Ti, que sempre tenham absoluta confiança, que contigo, mesmo na aparente ausência, Senhor, Tu estás sempre presente. Pai amado, nós também Te rogamos por aqueles irmãos que não puderam contribuir. Nós sabemos que é grande a dificuldade neste momento, ó Pai, que Tu venhas manter-lhes o sustento e dar novas oportunidades de estarem contribuindo financeiramente para a Tua obra. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas. Apesar desse momento tão difícil, nós temos a confiança em Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graça e paz aos queridos irmãos, às queridas irmãs da Igreja Batista em São Martim, a você também que não é da igreja, mas que está aí conectado conosco, participando desse culto online, nesse domingo 3 de maio, do ano da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar de tantos problemas, apesar de tanto sofrimento, apesar da Covid-19. Nesses últimos domingos eu tenho trazido algumas mensagens para os irmãos a convite do pastor Samuel e geralmente eu tenho trabalhado muito a questão da esperança, de como lidar com o sofrimento, não é? A partir da palavra de Deus. Hoje eu quero tirar um pouco esse foco da Covid-19 e quero trazer uma mensagem de exortação da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Números, no capítulo de número 22, versos 21 a 31. Vamos ler o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos teus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo, Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se, pois, a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara.
Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele disse: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Sem dúvida que essa história é uma história comprida. Você pode, aí em sua casa, ler os capítulos 22, 23, 24 e 25 de Números para conhecer toda essa história que envolvia Balaão e o povo de Israel. Convido você a fazer esse estudo particular. É uma narrativa muito estranha essa de Balaão. Você que já leu, não é? Aparece uma mula, não é? Uma jumentinha que fala, como se tivesse cordas vocais desenvolvidas para poder falar a linguagem humana. Aparece aí um profeta que muitas vezes a gente não sabe se era um falso profeta, se era um profeta de Deus, ou se tinha sido um profeta de Deus antes, depois se desviou. Aparece esse profeta que ouve de Deus, primeiramente, não vá amaldiçoar meu povo, e numa segunda consulta Deus diz: vá, pode ir. É uma história estranha que precisamos, portanto, decifrar à luz do conhecimento da teologia e, sobretudo, à luz da iluminação do Espírito Santo. É a história de Balaão e a sua mula. Mas, antes de dar sequência à nossa mensagem, eu gostaria de passar um vídeo de pouco mais de 1 minuto para que você entenda o destino que nós queremos trabalhar hoje nesta mensagem. É uma história que envolve também um equino, um animal, uma alazão, um cavalo de corridas, de disputas, não é? Em Olimpíadas, chamado Balouet de Rouet, não é? É um nome francês, Balouet de Rouet, que foi montado pelo cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa e que na Olimpíada de 2000, lá em Sydney, na Austrália, refugou, né, fazendo com que o seu cavaleiro caísse. Presta atenção um pouquinho nesse vídeo e já já a gente volta para conversar. Il y a eu des fois une chasse, des fois un derby. Il les a toutes gagnées, pratiquement les grandes épreuves du circuit. Et même le record en ce qui concerne les Grands Prix Coupe du Monde ici. Oh non. Oh non, il a peur de l'eau. Il a peur de l'eau. Pois bem, vocês viram aí a história que está contada nesse pequeno vídeo, que é muito difícil até de encontrar um vídeo oficial, não é? Os vídeos existiram na época, mas parece que tiraram do YouTube. É difícil você encontrar um vídeo oficial, não fosse esta senhora aí, cujo sotaque é um sotaque francês,
que estivesse ali da arquibancada filmando, né, esse evento, talvez nós não tivéssemos essa imagem para mostrar. Mas você pode pesquisar aí no Google o que envolveu, não é, essa história aí da queda do cavalo Baluê de Rouet, né, Rodrigo Pessoa, no ano 2000. Essa história vocês vão compreender ao longo da mensagem, não é, o que nós queremos articular aqui com a mensagem de hoje, porque também fala de um equino que refugou, assim como a mula de Balaão, não é, fazendo com que o seu cavaleiro ficasse praticamente humilhado, praticamente derrotado. E olhe que Baluê de Roubaix era um cavalo fantástico, um cavalo campeão. Ele tinha ganho nos 3 últimos anos todos os campeonatos mundiais, 1998, 1999, 2000, todos os campeonatos mundiais. E quando chegou na Olimpíada de Sydney, refugou. Ainda bem que depois dessa Olimpíada, Baluê de Roubaix se consagrou depois, se recuperou, e ainda Rodrigo Pessoa conquistou um título com ele em Atenas, na Grécia, no ano 2004. Primeiramente, eu queria trabalhar um pouco do gênero literário desta história, não é, que nós estamos trabalhando hoje aqui. A Bíblia também é literatura, e pouca gente aceita isso, poucos crentes compreendem que os escritores da Bíblia eles se serviram de gêneros literários da sua época. Assim é possível distinguir que os salmos dos provérbios são diferentes, não é? É possível distinguir uma narrativa dos 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Lá de Gênesis até Deuteronômio, é possível perceber que é uma narrativa diferente, por exemplo, da narrativa do livro de Eclesiastes, que é mais filosófica, mais de sabedoria. Você percebe que existem estilos, gêneros literários diferentes. É possível, inclusive, na Bíblia, como nós temos lá no livro de Juízes, no capítulo 8 e 9, até mesmo histórias que são, vamos dizer assim, fábulas, como é o caso daquelas árvores, não é? Que Jotão falou, né, que as árvores estavam querendo um rei para elas, e um rei, ou seja, uma árvore maior que pudesse ficar fazendo sombra para as árvores menores. E aí há uma conversa entre as árvores. Essa história, sem dúvida alguma, sabemos que é uma fábula, mas foi usada de maneira simbólica, por assim dizer, uma maneira simbólica para dizer que Deus rejeitava o sistema monárquico em Israel, não é? Porque nenhuma árvore grande consultada queria reinar sobre as demais árvores. Mas, meus irmãos, muitas pessoas acreditam, muitos teólogos inclusive, que essa narrativa de Balaão provém de uma história real, ou seja, de uma história que realmente aconteceu, ou seja, de um profeta, né, que queria amaldiçoar Israel, que foi convidado para amaldiçoar Israel, e que essa história aí da mula, né, é como se fosse uma inserção para florear e para dar contornos até de comédia, né, a essa tragédia chamada Balaão. Até porque quando a mula conversa com Balaão, ele não se assusta, né? Ele conversa com ela naturalmente, como se fosse uma coisa possível de acontecer. Por outro lado, existem outros teólogos que aceitam a literalidade do texto, ou seja, de fato houve um milagre, Deus abriu a boca lá da mula e ela falou, enfim. Mas seja qual for a opinião, seja qual for a posição, o que nos preocupa aqui, na verdade, é a mensagem que vem desse texto. É a palavra de Deus que vem através dessa história para nós. Sabemos dessa história, você já deve ter lido, os moabitas estavam preocupados com o fato de que Israel estava avançando no território, naquela época do caminho na terra, né, para a terra prometida. E os moabitas temeram porque era uma multidão, era muita gente do povo de Israel. E aí o rei Balaque, o rei lá de Moabe, ele está preocupado e ele quer fazer alguma coisa para conter. Se ele teme o número do povo e ele acha que não tem gente suficiente para conter isso, então ele vai buscar por outras vias, que é a via da espiritualidade. Ele tem lá os seus magos, mas certamente que existe um profeta muito famoso
que está ali em torno de 800 quilômetros de distância, mais ou menos, de Moabe, numa região chamada Petor, na Mesopotâmia. Veja só, 800 quilômetros aproximadamente, como se fosse daqui até Salvador. Um profeta famoso que tem trabalhos muito fortes, não é, para os seus clientes. Parece que ele está querendo contratar um trabalho de macumba da época, né, para prejudicar o povo de Deus. E assim ele envia até Balaão seus emissários, não é, de uma certa forma com ofertas e presentes generosos para pagar pelo serviço. Não é assim que funciona a coisa? E aí o que acontece? Quando eles chegam lá, não é, então nós vemos que Balaão, ele parece ter um conhecimento, não é, de Deus, do Deus de Israel. Não sabemos se ele já foi um profeta de Deus e se desviou. Não sabemos se ele é apenas um falso profeta que conhecia o Deus de Israel e que o temia de alguma forma, que tinha medo desse Deus de Israel, mas o certo é que ele foi consultado e levaram prêmios presentes para ele, e ele pediu lá que os emissários do rei ficassem lá porque ele ia consultar ao Senhor e, né, não poderia dar logo a resposta. Me parece que é uma técnica muito comum, não é, desses gurus, desses pajés, né, desses sacerdotes e profetas, dos falsos profetas, que é dificultar o serviço, né, dizer assim, olha, dá um tempo, né, como se fosse um trabalho difícil, depois eu dou essa resposta, etc. E no dia seguinte ele vem com a resposta. Parece que Deus fala com ele, não é, para dizer, não pode amaldiçoar o meu povo, não é? Bem, coitado dos emissários, né? Eles estão agora com uma bomba para o rei Balaque. Tem que chegar lá e dizer o que aconteceu. Mas Balaque não se dá por vencido. Ele envia novamente uma segunda comitiva com prêmios mais generosos ainda. E dessa segunda vez, Balaão repete o discurso, embora ele saiba qual é a vontade de Deus, não é? Ele já sabe qual é a vontade de Deus, mas ele pede aí um tempo para que ele possa consultar o Deus de Israel. Ele pede, portanto, uma oportunidade nova para que possa falar com o Senhor, e assim ele o faz. Ele vai buscar o Deus de Israel, dificulta mais uma vez o serviço, mas no dia seguinte ele tem essa resposta para dar aos emissários. Parece que Deus diz, vá, pode ir, vá adiante. Incrível, não? Como Deus pode mudar de um dia para o outro? Como Deus pode mudar de uma semana para outra? E é isso que Balaão faz. Os prêmios são muito bons e ele pega lá a sua jumentinha, não é? E prepara essa viagem e vai seguir o seu caminho. Balaão vai seguir o caminho da injustiça. E no meio do caminho, o anjo do Senhor aparece e Balaão, cego talvez pelo prêmio da injustiça, não é? Pelos favores do mundo, Balaão não tem como ver o anjo do Senhor. A jumenta vê, um animal irracional. Que coisa incrível. E aí ela começa a refugar. Tal qual Baloé de Roué, ali com Rodrigo Pessoa, né? Muito seguro do que estava fazendo, porque era um cavalo, um alazão que estava ganhando todas as competições. Rodrigo já estava muito certo de que poderia ganhar aquela Olimpíada. E se não fosse aquele refúgio, certamente ganharia aquela Olimpíada. E aí a mula começa a refugar. E Balaão começa a bater nela. E ela refuga. Por 3 vezes Balaão fustiga. E aí abre-se a boca da mula. Diz a Bíblia que o Senhor abriu a boca da mula para falar com Balaão. Essa história que nós temos, junto com a repreensão do anjo, que chegou para Balaão, e Balaão, viram a leitura que nós fizemos, Balaão se prostra de medo, ele reconhece de fato que era o Senhor que estava ali, né, naquele momento, e assim Balaão teme naquele momento. Mas, não obstante a repreensão, Deus manda Balaão seguir esse caminho. Até onde vai, não é? Até onde ele pode ir. Até onde o desejo do ser humano pode ir contra a vontade de Deus. Mas Deus quer aproveitar agora para mostrar o seu poder aos moabitas.
E Balaão vai. E ali, ele, para seguir as instruções de Deus, ao mesmo tempo em que o rei começa a mandar ele ir para um canto, para o outro, para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão vai pedindo também ao rei que coopere com isso, mas de forma contrária às orientações do rei. Quando ele chega a um determinado local, quando o rei prepara ali os sacrifícios que Balaão mandou fazer, Balaão não consegue mais falar outra coisa, a não ser que não se pode amaldiçoar o povo de Deus. E as palavras são de bênção e não de maldição, contrariando muito o rei Balaque. Assim como nós temos escrito aí na palavra de Deus. Meus queridos, nós temos muita coisa a ganhar e a conhecer com os rebatimentos dessa história de Balaão. Não é? Longe dessa discussão se a história foi real, se parte da história é real e a outra parte é uma inclusão, não é, de floreios escriturísticos, literários, por assim dizer, nós temos a entender que essa história traz lições importantíssimas para nós ainda hoje. Primeira coisa que eu vejo aqui na história é que Balaão não foi sensível à visão de Deus, à voz de Deus. Não é? O animal irracional, sim. E muitas vezes, na nossa vida, nós também andamos tais qual Balaão, seguindo a nossa vida sem perceber, sem estar vendo a voz de Deus. Porque talvez a nossa visão esteja voltada para outra coisa que não seja, de fato, a vontade de Deus. Balaão tinha consciência da soberania de Deus, mas estava voltado para outra coisa que não fosse a sua ligação com Deus, a vontade de Deus em sua vida. Balaão estava dividido entre fazer a vontade de Deus e ganhar o prêmio da injustiça, o prêmio da iniquidade. Vemos também, em segundo lugar, que Deus pergunta a Balaão, quando ele o consulta, quem são esses homens? Por que estão aqui em sua casa? O que eles querem fazer? Vemos aqui que a vontade de Deus se expressa muitas vezes nas escolhas que fazemos. Fugir da vontade de Deus representa, portanto, uma escolha que vá contra, que vá na direção contrária àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quem são as pessoas com quem você está realizando pactos? Quem são as pessoas com quem você está fazendo alianças, que está comprando esses caminhos ou vendendo a sua fé por caminhos que os outros lhe propõem? Onde é que você está amarrando a sua burrinha? Posso até perguntar, não é? Meio que jocosamente, em função da história da mula de Balaão. Onde você está amarrando essa burrinha? Com os idólatras? Com aqueles que querem comprar Deus? Você está se vendendo? Você está arriando da sua fé? Você está fazendo concessões à sua fé? Nós fomos chamados para sermos luz e não para fazermos ou termos comunhão com as trevas. Não se esqueça disso. Em terceiro lugar, não existe maldição que dê certo contra o povo do Senhor. Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Apesar de todas as tentativas de Balaque, apesar de Balaão ter seguido esse caminho, Deus usou tudo isso para mostrar que ele podia subir a montanha que fosse, que ele podia ir para a esquina que fosse, mas essa palavra de um falso profeta não tem poder de amaldiçoar o povo de Deus. Posso dizer que não há macumba que pegue naquele que é verdadeiramente um servo do Senhor, porque ele está coberto pelo sangue de Jesus, escondido atrás da cruz de Cristo. O que nós temos aqui é que o povo de Israel, incrivelmente, não foi amaldiçoado
pelas palavras do falso profeta, mas caiu pela sua própria vulnerabilidade humana. O que é que diz a Bíblia, não é? Que os israelitas, quando chegaram ali, se prostituíram com as moabitas. E também adoraram lá os seus deuses, não é? Até a Baal estava ali também. E essa é a nossa grande vulnerabilidade. Caímos com a nossa própria humanidade falha. Não pela macumba dos outros. Caímos, não é como diz a Bíblia, cada um é engodado pela sua própria concupiscência. Cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado com isso. Não existe palavra de maldição que dê certo sobre o povo de Deus. Caímos pelas nossas próprias falhas. Mas também eu quero dizer, em último lugar, que para sermos sensíveis à visão de Deus em nossas vidas, nós precisamos varrer do nosso coração toda a visão materialista. Não é? Assim como Satanás tentou a Jesus, colocando para ele todos os reinos do mundo, a sua glória, o seu poder, nós estamos sempre, todos os dias, sendo apresentados às tentações, vamos dizer assim, as ofertas, não é, de uma vida que destoa da vontade de Deus, mas sempre procurando pelos meios materiais, pelos meios da sedução, não é, pelos meios da iniquidade, as ofertas sedutoras. O que nos é conveniente, lucrável, rentável, o que pode ser de fato mais interessante para que possamos deixar de lado a vontade de Deus, a ordem de Deus em nossa vida. O que pode ser? Ou será que às vezes nós desejamos, como o Balaão, quem sabe estava ali, tomara que Deus mude de ideia. Eu sei da palavra dele, mas quem sabe pode ser um outro caminho que ele mesmo venha a aprovar. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós passamos a viver uma vida irracional. A vida que deveria ser a da mula, do animal. Nesse sentido, Deus percebe a nossa cobiça. E aí Deus dá corda. Pode ir, meu filho, pode ir. Eu vou conversar com você nesta ida, não é? Eu estou orientando, pode ir, porque vai ser através disso, através da sua queda, que eu vou falar. E aí, nós quebramos a cara. A mula passa a ser o nosso saco de pancadas. Nós não assumimos as nossas responsabilidades e começamos a bater na mula. O cavaleiro de Baloé de Roubaix, Rodrigo Pessoa, estava muito seguro do que ele deveria fazer, mas ela refugou. Podemos dizer, meus irmãos, até que a mula é a consciência de Deus sobre nós. É aquele lado que nos diz, você sabe o que é certo fazer, mas não está fazendo. Meus amados irmãos, temos uma grande responsabilidade diante disso. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro já dizia no capítulo 2, 15 e 16, sobre a igreja do primeiro século que estava imitando Balaão. Abandonaram o caminho reto, se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. A epístola de Judas, no verso 11, também faz menção a esse texto de Balaão, sobre as pessoas que introduziram na igreja de Jesus Cristo a dissimulação e que transformaram a graça de Deus em libertinagem, diz o apóstolo Judas, no verso 4. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, na carta à igreja em Éfeso, o Senhor diz à sua igreja, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Pois é, meus queridos amados, o anjo chegou a dizer a Balaão, foi a mula quem te salvou. Quem sabe, uma mula para cada um de nós.
que refuga no meio do caminho para nos avisar do erro. Essa mula está na nossa consciência. É preciso escutar a palavra de Deus. Está lá. A mula sabia da palavra de Deus e obedeceu. A gente precisa fazer o mesmo. Um grande abraço para você e que Deus o abençoe grandemente. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Quero orar com você e no final da oração nós vamos juntos recitar o nosso grito de guerra que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Fecha teus olhos e oremos juntos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra pregada, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, cantada, tua palavra lida, Deus. Obrigado por tudo. Abençoa teu povo, dá um almoço em paz, em família, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Cristo.